Senhores empresários, é interessante a gente ver aqui muitos empresários que não têm o devido conhecimento ali que existe uma metodologia, uma técnica para gerenciamento da sua empresa. Então, nós costumamos ver aqui empresários ali queimando energias, noites, saúde física, mental, tentando empurrar o seu negócio ali com a força bruta, boa vontade, desejo, né? Enquanto isso, essa falta de metodologia estruturada transforma o crescimento em uma escada de areia. Cada degrau conquistado desmorona sob o peso da sua própria problema de recorrência, ok? Então, neste cenário empresarial cada vez mais competitivo, por quê? Porque todas as empresas hoje elas estão tendo acesso a muitas informações, a tecnologia, né, agora em função da IA, então elas estão ficando cada vez mais competitivas. A margem de lucro cada vez menor e mais instabilidades quando a gente fala ali da insegurança jurídica, onde a gente fala do aumento de tributação, aumento de fiscalização. Então, esse ambiente torna tudo mais difícil e gera esse desafio que nós temos ali para empreender. Então, essa boa vontade, essa combinação, né, de esforço pessoal, boa vontade, intuição, já não está sendo o suficiente para garantir a sobrevivência e o crescimento sustentável da nossa empresa. Muitas vezes empresários ali trabalham de maneira exaustiva, dedicam jornadas longas ao negócio, assumem inúmeras responsabilidades ao mesmo tempo e ainda assim vê os seus resultados aquém do que ele esperava. Me esforcei demais, ganhei, mas não era aquém, né? Menos que eu imaginava que eu ia ter de rentabilidade, de lucro, de dinheiro ali, né? Então esse quadro, muitas vezes, ele não é fruto de uma falta de comprometimento, ou talento, ou desejo, ou esforço, né? Em grande parte desta medida é da ausência de uma metodologia e de uma técnica bem estruturada de gestão capaz de transformar esse esforço em um desempenho consistente, ok? Essa desorganização operacional, a falta de uma padronização de rotina, a inexistência de um sistema de gestão formal, gera consequências diretas recorrentes. Retrabalho constante, perda de informação importante, conflito entre áreas, decisões baseadas em percepções subjetivas, problemas que se repetem mês após mês ali. Nesse contexto, o empresário frequentemente se vê prisioneiro do seu próprio negócio, obrigando a apagar incêndios ali diariamente, sem tempo para pensar estrategicamente no futuro da empresa, desenvolver novos negócios, novos produtos, parcerias, né? Em vez de atuar como um gestor, ele passa a atuar como um executor, sobrecarregando, substituindo a gestão por esforço, né? Aquela força, aquela vontade, e a estratégia por uma reação à urgência. Alguém grita a necessidade e ele vai ali tentar atender aquela necessidade. E aí, o que acaba acontecendo naturalmente? Ele se torna o melhor funcionário da sua empresa. Pô, é bom ser o melhor funcionário? É. Mas e aí, o cargo de líder da empresa fica com quem? Eu vou ter um navio sem capitão. Precisamos, nesse ponto, de revelar, então, a importância de aplicação de uma metodologia e técnica para o gerenciamento empresarial. A gestão estruturada não é um conjunto de teorias distantes da realidade, mas sim um instrumento prático para organizar a empresa, definir prioridades, alinhar equipes e estabelecer processos claros, mensuráveis e controláveis. Ao adotar um modelo de gestão fundamentado em boas práticas reconhecidas, inclusive técnicas internacionais, a organização deixa de depender de iniciativas isoladas.
e passa a operar com base em processos definidos, responsabilidades formalizadas e indicadores que permitem acompanhar o desempenho de forma muito clara e objetiva. Essa metodologia de gestão, ela é bem consolidada internacionalmente, aplicável a todos os tipos de empresas, seja o comércio, indústria, serviços, empresas de pequeno, médio, grande porte, em qualquer lugar do mundo, ok? Então, nós estamos, por exemplo, falando de a principal técnica aqui, é a ISO 9000. Ela vai te oferecer claramente uma estrutura lógica para que a empresa progrida de maneira ordenada. Assim você pode definir o objetivo da sua empresa. Então, para que a sua empresa foi criada? A partir desse objetivo claro, você vai fazer uma análise de mercado, uma matriz SWOT, tá? Ou em português, uma FOFA. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças internas, externas. Tá? Deste mapeamento ali, SWOT, você vai criar um planejamento estratégico. Um grande empresário brasileiro, ele foi muito claro. Tá? Se o seu planejamento estratégico não funcionou, é porque ele foi mal feito. Então, ou você errou no SWOT, ou você errou no desenvolvimento da estratégia, ok? Então, esta técnica ela funciona super bem. Então, o que a gente vê na prática? As pessoas se enganando quando vão fazer o SWOT e as pessoas criando ações no planejamento estratégico, criando um plano de ação e não pensando estrategicamente. São duas coisas bem diferentes. Então, a ação é você produzir uma camiseta. Estrategicamente é como que você vai vender aquela camiseta muito mais caro para o público que pague mais caro. Então são duas coisas totalmente diferentes e é muito comum os empresários se confundirem. Então, o que nós temos, o que a ISO vai nos direcionar aqui? Mapeie os seus processos, os processos principais da sua empresa. Né? Então, você vai mapear, documentar. Por quê? Porque você vai treinar os seus funcionários naqueles processos. Nenhum funcionário erra por querer errar, o funcionário não erra de propósito. Ele erra porque não foi treinado, não foi orientado, não foi acompanhado. Nestes processos, a gente vai analisar riscos, oportunidades, nós passamos a criar indicadores para monitorar esse desempenho. Então, nós temos na ISO uma série de dinâmicas que elas funcionam super bem e dão efetivamente resultado, ok? Então, na prática, a gente cria um ciclo de melhoria contínua com o auxílio dessas dinâmicas, a fim de que a empresa saia desse estado de improvisação permanente para um patamar, para um novo nível de controle e previsibilidade. A qualidade dos produtos e serviços, deixa de depender exclusivamente do esforço individual e passa a ser uma consequência natural de um sistema coerente de gestão. Não existe mágica. É sim muito trabalho desenvolver a estratégia e aplicar a estratégia. No início, não é possível ser só a estratégia. Então a gente tem que fazer um esforço a mais ainda, pois você precisa pensar e executar também essa estratégia. Você precisa validar essa estratégia que foi desenvolvida. Assim se torna um exercício constante onde eu acerto hoje, eu erro amanhã e o que precisa ser feito vai ser feito, mas sempre lembrando ali do foco que nós temos. Os benefícios dessa abordagem são muito amplos e concretos. A padronização de processo vai reduzir o retrabalho e a ocorrência de erros, o que resulta em diminuição de custos e um aumento de eficiência. A definição clara de papéis, responsabilidades, melhora a comunicação interna, reduz conflitos, aumenta o engajamento das equipes
que passam a compreender com mais clareza o que se espera dele, da função dele. A utilização de indicadores e metas permite ao empregado acompanhar com precisão o desempenho do negócio, identificar os desafios que existem ainda em fase inicial e tomar decisões baseadas em informações e não apenas em impressões. Ah, eu acho, vou fazer isso, porque eu acho que vai dar certo. Não, eu tenho um procedimento, eu tenho informação ali para tomar uma decisão mais acertada, né? E com isso a gente está criando uma cultura de gestão, uma cultura de organização. Além disso, a aplicação dessa técnica de gestão adequada, ela vai fortalecer a capacidade de escalar um negócio. Uma empresa que não possui processos definidos, que depende excessivamente ali da figura do proprietário e que não controla sistematicamente seus resultados, encontra grandes dificuldades para crescer ou abrir uma filial, por exemplo. Pois quando qualquer aumento de demanda tende a ampliar o caos organizacional. Então a empresa cresce, a quantidade de problemas cresce junto. E isso não se sustenta, isso não faz sentido. Isso não dá, não tem como. Ok? Então a gente precisa ter uma gestão de tal forma, uma organização, para que eu possa crescer. Por outro lado, quando existem essas rotinas bem estabelecidas, o fluxo de trabalho bem desenhado, padrões de atendimento, de produção, um sistema de monitoramento da performance, torna-se possível aumentar o volume de operação, sem perder aquela qualidade que é necessária, preservando assim a satisfação do cliente, a saúde financeira da organização. Outro aspecto relevante é a própria perenidade do empreendimento. Estatística de órgãos de pesquisa, instituições aí, né, de apoio ao empreendedorismo, como o Sebrae, apontam que uma parcela significativa das empresas encerram suas atividades nos primeiros anos ou primeiros meses até de existência, né? Esta fragilidade na gestão, na organização, na metodologia, na técnica da empresa é um dos principais fatores que predominam para esse desfecho na prática. Então vamos fazer referência ali, por exemplo, a um cozinheiro. Então você tem um cozinheiro, pessoa maravilhosa, pessoa faz a comida deliciosa, batalhadora, pessoa esforçada, ela vai e monta um restaurante. E aí o que acaba acontecendo na prática? Ela não tem nenhum conhecimento ali de composição de preço, de lidar com fornecedores, contratação de pessoal, liderança de pessoal, estoque. E aí o que vai acontecer? A gente começa a ter falhas naqueles processos e aí aquela situação se torna, infelizmente, insustentável. A gente pode dar vários exemplos. Isso acontece, por exemplo, o mecânico. Eu tenho um excelente mecânico, um cara que entende tudo ali daquele determinado carro, e pô, um cara bacana, um cara prestativo, um cara correto, um cara ético, né? Aí ele vai e cria uma oficina mecânica, vai esbarrar nos mesmos desafios que existem, ok? Então, a gente precisa, é obrigatório fazer essa adoção de metodologias estruturadas. Ao contrário, eu vou contribuir ali para a criação de uma cultura organizacional voltada ao planejamento, ao controle, ao monitoramento, a uma melhoria contínua ali, reduzindo a empresa, a exposição de riscos e fortalecendo a resiliência da empresa diante de crises e até mesmo mudanças de mercado, ok? Então, é muito importante a gente ter esse foco. Então, a gente começa a destacar que aplicar essas técnicas, essas metodologias de gestão empresarial não significa engessar a empresa, burocratizar a empresa, ok? A organização ela deve distanciar-se da sua realidade prática. Significa, sim, trazer uma clareza, disciplina, coerência para o uso dos recursos disponíveis. Cada processo mapeado, cada procedimento formalizado, cada indicador determinado tem como objetivo apoiar o trabalho diário
e tornar mais previsível o resultado final. Ao compreender isso, o empresário deixa de enxergar a gestão como um conjunto de exigências ali burocráticas e passa a reconhecer como uma forte aliada estratégica, capaz de liberar tempo. Se eu tenho processos bem definidos, se eu treino a equipe, eu tenho menos problemas. Se eu tenho menos problemas, eu crio uma liberdade de tempo. Se eu tenho menos problemas, eu vou reduzir desperdícios e aplicar uma capacidade de inovação, uma capacidade de melhoria. Então eu começo a criar um ciclo de sucesso, aonde eu mapeio meus processos, eu treino a minha equipe, eu monitoro aqueles processos. Se aqueles processos não caminharem bem, eu melhoro eles. Eu melhorando eles, eu começo a ganhar tempo, começo a desperdiçar dinheiro e me sobra, e com esse tempo eu posso seguir para frente, eu posso criar novas coisas, novos processos, novos produtos, eu posso inovar e aí eu vou levar minha empresa para frente, ok? Então, resumidamente, a verdadeira fronteira entre empresas que apenas sobrevivem a custas de grandes esforços e constantes desgastes e aquelas que crescem de maneira sustentável está na qualidade da sua gestão. Enquanto umas permanecem presas a um modelo reativo em que os mesmos problemas se repetem indefinidamente, outras investem na construção gradual de um sistema de gestão sólido, baseado em metodologia e técnicas reconhecidas, que organiza o trabalho, sustenta o crescimento e protege o investimento realizado. Reconhecer essa diferença, decidir pela adoção de um sistema de gestão estruturada é um passo decisivo para transformar o esforço em resultado, intenção em desempenho e negócio em um patrimônio duradouro. Se você quiser aqui ter mais informações, mais conhecimento, eu convido vocês a se deixar aqui o seu contato. Nós vamos gerar muito conteúdo nesta direção, conteúdos práticos, vamos nos colocar à disposição aqui para estar ajudando vocês no desenvolvimento da sua empresa e sem custo nenhum a gente vai compartilhar aqui essas informações e gostaríamos, se vocês precisarem de uma consultoria especializada, poxa, maior prazer. E a nossa plataforma é o Efetivo, é uma plataforma que vai estar ali monitorando todos esses processos. Então, o Efetivo com certeza vai poder estar auxiliando vocês neste trabalho aí. Então, vem ser efetivo. Meu muito obrigado e nos vemos aí no próximo vídeo.